Fala galera, beleza? Aqui é o Akira e nesse vídeo a gente vai aprender sobre como criar um novo projeto no Hydrus, tá? Então a primeira etapa a gente precisa passar pela preparação do desenho no AutoCAD, beleza? Então no Hydrus, quando a gente for inserir a planta lá, ele vai pedir para você inserir pavimento por pavimento. Então a gente não vai inserir tudo na mesma folha, por exemplo. A gente vai inserir a planta do térreo em um pavimento lá, em uma janela, a planta do pavimento tipo em outra e assim por diante. Então por isso a gente vai precisar primeiro separar cada tipo de planta em um arquivo diferente, tá? Então criar um arquivo para cada tipo de planta. No meu caso aqui o térreo, o pavimento tipo e a cobertura já, beleza? Então primeiro a gente vai copiar aqui, ó, do arquivo normal para um novo arquivo, né? Eu criei aqui. Preferencialmente inserir ele no zero, na origem do arquivo do AutoCAD. E agora é só limpar, né? Porque a maioria desses dados a gente não vai utilizar no Hydrus e eles até vão atrapalhar, tanto na leitura do projeto quanto no lançamento das tubulações. Então, o primeiro passo é a gente limpar ele aqui. No AutoCAD tem uma função bem rápida que chama Filter, que é o FI. Só dá um Enter e a gente consegue filtrar os objetos que vão ser selecionados. A gente marca uma seleção aqui, ó. Dependendo do que tiver em filtro aqui, ele vai pegar só o que tiver aqui dentro, que a gente tiver selecionado. Então, vou fazer primeiro com Hatch, que é a rachura. Dá um Add to List. Pode ver aqui, ó, que veio para a lista de filtros. Dá um Apply. Aí eu seleciono todo o desenho, dou um Enter. Pode ver que ele seleciona todas as rachuras, só dá um Delete. Beleza? A mesma coisa para cotas. E antes disso a gente tem que excluir ele aqui da lista, porque ele é um filtro acumulativo, então ele vai adicionando os filtros, tá? O objeto que vai ser selecionado ele vai ter que ser correspondente a todos os filtros contidos aqui. Então por isso a gente tem que fazer um por um, mas isso já agiliza bastante, tá? E a cota no inglês é Dimension, então Add to List, Apply. Seleciona tudo, dá um Enter, dá um Delete. Beleza? Ó, já dei uma boa limpada no desenho. Tem pouquíssima coisa aqui que vai atrapalhar, tá? Então eu já vou transferir isso aqui lá para DXF. E é esse aqui que a gente vai utilizar para o projeto para importar no Hydrus. O próximo passo é colocar tudo no mesmo layer, tá? Para não ficar aí tem vários layers, até porque a gente vai inserir lá no Hydrus em um layer só de importação, tá? Então tudo no layer 0. E outro passo importante é dar um explode em tudo, tá? Porque quando a gente salva em formato DXF, os blocos não são automaticamente transferidos. Pode ter alguns casos que ele é compatível com o programa que está sendo importado, o arquivo, mas na maioria dos casos ele não é compatível, e daí o bloco não aparece no desenho, tá? Então tem que dar uns 3 explodes mais ou menos, para que tudo se transforme em linhas. E por que a gente está salvando o DXF? Então é assim, ó, o DWG ele é um formato de desenho de CAD, de arquivo de CAD, patenteado pela Autodesk. Então ele é um formato só dos arquivos do AutoCAD. Já o DXF foi um formato criado para compatibilizar os arquivos do AutoCAD com programas externos. Então, e o DXF armazena o desenho em forma de códigos, de linguagem de programação. Por isso que ele pode ser lido por qualquer outro programa, beleza? Basicamente isso. Então coloca tudo no layer 0, dá um explode, dá uma conferida lá se não tem nenhum bloco, tá? Ó, tem que estar tudo em linhas, em curvas, separadas. E aí beleza, a planta está praticamente pronta. O último passo aqui, ainda no AutoCAD, é a gente fazer as linhas de referência, tá? Então no Hydrus a gente vai desenhar tanto em planta quanto em detalhe isométrico. Para a planta não é tão necessário, porque a gente consegue ter um desenho bem intuitivo assim na planta, tudo reto, tudo mais, colocando as medidas, mas em desenho isométrico a gente precisa de uma referência para não fazer um desenho totalmente errado, né? Então para ter essas referências é mais fácil a gente desenhar elas aqui no AutoCAD, porque o desenho é muito mais fácil, para depois só importar no Hydrus e usar o que já foi gerado aqui dentro do AutoCAD.
tá? Porque no Hydrus ele tem uma plataforma de AutoCAD também, aliás, de CAD, mas ele é mais limitado, um pouco mais travado, às vezes não foi tão aperfeiçoado assim, né? Ele foca muito mais no lançamento hidráulico e nos cálculos e tudo mais. Então, ó, eu vou fazer um exemplo aqui, vocês só repliquem para o restante, tá? Como que a gente faz essa linha de referência? A gente vai fazer cruzes de 10 por 10, então deixa eu fazer aqui, ó, 10 centímetros por 10 centímetros. E vai usar elas como linha de referência. Vou trocar aqui a cor aqui do próprio item, tá? Não vou criar uma layer para cruz. Eu até tinha falado isso na aula, mas agora eu estou corrigindo. Porque se eu criar uma nova layer, lá no Hydrus ele vai colocar tudo em uma layer só. Vai ser a layer 0 do Hydrus. E lá vai ficar na cor do Hydrus, tá? E aqui, se eu deixar na layer 0 só com uma cor diferente, uma cor independente da layer, ele vai importar essa cor. E fica melhor para a gente ler isso lá no projeto, no Hydrus, tá? E o que a gente faz? Coloca a cruz centralizada em cada peça hidráulica, só que rente à parede. E por que 10 por 10? A parede, por padrão, tem 15 centímetros, né? Vai ser 12 da lajota, mais 3, 1,5 de cada lado de revestimento. Então a tubulação vai passar 5 centímetros para dentro da parede, né? Esse é um padrão para que consiga ter a tubulação dos dois lados, para ter uma distância padrão de inserção da tubulação aí. Então a gente vai colocar essas cruzes centralizada, peça, rente à parede, beleza? Tem que ser rente à parede, todos, tá? Para que se tenha uma continuidade aqui, uma linha comum entre todos, uma horizontal aqui coincidente, beleza? Esse comando que eu fiz aqui, ó, para copiar, é só selecionar tudo, clicar em algum dos pontos de snap que você quiser, ele tem que ficar vermelho, dá um espaço, ele move o objeto. Se você apertar C e espaço de novo, ele copia o objeto onde você quiser colocar, beleza? Então, ó, coloquei nesse ambiente aqui. É só fazer a mesma coisa para todos os outros, tá? Então eu vou exportar do jeito que está aqui, só para mostrar para vocês como vai ficar. Mas o ideal é a gente terminar todas as linhas de referência do projeto aqui para importar para o Hydrus, para não ter que ficar atualizando esse arquivo lá, beleza? Então, ó, é só salvar em DXF, salvar como DXF, eu coloquei aqui como título térreo, então vai para AutoCAD DXF 2010, beleza? Tem um save lá. E agora sim a gente vai para o Hydrus. Então, ó, quando a gente abre uma janela aqui do Hydrus, um novo arquivo, ele aparece as opções de abrir os arquivos recentes, criar um novo projeto ou procurar um existente. A gente vai criar um novo projeto. E na janela de novo projeto, como eu disse para vocês, ele separa em pavimentos, tá? Então aqui, ó, vou inserir o térreo. O número de repetições é uma só, é quantas vezes o mesmo tipo de pavimento vai se repetir, né? Então ele vai pegar as características de pé direito e o nome aqui. Então ele vai repetir só uma vez e o meu, no caso, tem um pé direito de 3,25. Tá, eu vou inserir agora acima o pavimento tipo. Aí eu só coloco o tipo, porque aqui no número de repetições ele vai colocar lá para cada repetição qual é a correspondente. Então se eu colocar, por exemplo, 6 repetições, vai ter 6 pavimentos tipo. Então vai aparecer tipo 1, tipo 2, tipo 3 e assim por diante. E o meu pé direito aqui dos pavimentos tipo é de 2,90. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o nível inferior é 0, tá como 0. Esse nível inferior é o nível 0 do projeto. Então se você quiser começar, por exemplo, como referência do projeto no subsolo, que o 0 do projeto seja lá, você coloca aqui um nível negativo. E ele vai adaptar para o restante dos pavimentos aqui. Beleza? E acima, vou colocar o barrilete mais o reservatório. Tá? Eu gosto de colocar no mesmo ambiente para poder conseguir ver o barrilete e o sistema de alimentação do reservatório na mesma vista,
tá? Mas caso vá ficar muito poluído, muito difícil de entender, vocês podem separar cada um em um pavimento. Depois só dá OK. Ele pode ver aqui, ó, ele aparece o térreo, ele criou um tipo 1 até o 6 e inseriu o barrilete mais elevatório. Vou inserir a planta do térreo, que é essa que eu criei aqui agora, tá? Só uma aqui. Então, para inserir o arquivo do CAD, o DXF aqui no Hydrus, a gente vai usar o comando ferramentas, ler dwg DXF. Aí é só achar o arquivo, tá? E aqui, ó, lembrem de trocar para DXF. Ele abre o arquivo DWG, às vezes, tá? Mas como ele não é 100% compatível ainda, é meio arriscado ficar abrindo, ficar tentando abrir, porque ele pode dar erro no programa, ou não abre, ou fica travado. Então, o mais seguro é DXF, que ele é 100% compatível, beleza? Então, achei o arquivo aqui, dá um Open. E aqui, ó, quando aparecer essa janela, que vai aparecer em todas as vezes que você for importar um arquivo, a primeira opção é de converter logo após a escala, após a leitura, né? Converter a escala logo após a leitura. A gente vai desativar, e a gente vai converter da nossa forma, a gente mesmo vai converter a escala. E aqui os níveis de desenho. Dentro do Hydrus, os níveis de desenho são os layers do AutoCAD, tá? Então aqui que entra aquilo que eu falei. Se a gente colocar inserir em novos níveis, ele vai puxar todos os layers criados no AutoCAD e transferir eles aqui pro Hydrus, tá? Então ele vai abrir o arquivo com o desenho e com todas as layers criadas no AutoCAD. Mas o Hydrus já tem as próprias layers dele, os próprios níveis. Então, para cada tipo de tubulação, conexão, várias coisas. Então, o ideal é a gente usar os próprios níveis do Hydrus e inserir todos daquele arquivo do AutoCAD no nível 0, tá? Porque é o que a gente vai usar como referência só. E aí a gente consegue separar a tubulação da planta, beleza? Então a gente vai sempre inserir todos no nível 0 aqui. Então só dá um OK. Aí beleza, inseriu o desenho lá. Pode ver, ó, ele tem todo o desenho que eu fiz, né? E ainda as linhas de referência que eu coloquei lá. E podem ver que ela está colorida, porque eu coloquei a cor independente da layer. Coloquei a cor só no objeto, na linha, tá? Então aqui está praticamente pronto. Os próximos passos são converter a escala e posicionar a origem do projeto. A escala é para que a gente tenha a escala de 1 para 1 aqui no desenho, durante o desenho do projeto, né? Então, eu vou vir aqui, ó, em ferramentas, converter para escala. E aí eu vou selecionar alguma região que eu conheço a distância, o comprimento, que for, mas tem que ser uma distância conhecida. Então vem aqui, ó, nessa parede que eu sei que tem 15, você clica no primeiro ponto, no segundo ponto, e nesse campo aqui a gente vai digitar a distância que a gente sabe que tem, que é 15. Beleza. O desenho sumiu porque ele adaptou todas as medidas, então é só dar um enquadrar aqui, ó, nesse botão aqui em cima. Beleza? Enquadrou o desenho. Está convertido para a escala, só falta posicionar a origem agora. Essa origem é a origem, como se fosse a origem cartesiana do projeto. Então ele vai desenhar tudo que a gente colocar aqui em referência a essa origem, tá? E esse ponto tem que ser o mesmo para todas as plantas do projeto, todos os pavimentos, tá? Então tem que ser num ponto que a gente sabe que vai se repetir em todos os pavimentos, para que a gente conheça todos eles. Ou seja, para que eles fiquem no mesmo eixo vertical. Né? Se a gente colocar uma origem aqui e outra aqui no pavimento de cima, a planta vai ficar deslocada e a tubulação consequentemente também. Então ele tem que estar no mesmo eixo. Eu sei que esse pilar vai se repetir até o topo do edifício, então vou usar ele aqui como ponto de origem. Vocês podem escolher um ponto que vocês quiserem, o elevador, por exemplo, também, a escada de incêndio aqui, depende do projeto de vocês, mas tem que ser um ponto que se repita em todos os pavimentos, para que eles fiquem no mesmo eixo, tá? Então, ó, a mesma aba aqui, ferramentas, posicionar a origem, e é só selecionar o ponto de origem que a gente quer. A mesma coisa, sumiu o desenho, porque ele posicionou a origem, readecou o desenho. Então, só vir aqui em enquadrar. Beleza, a planta está pronta, a gente já tem os pontos de referência aqui para lançar a tubulação,
então o desenho já está pronto, beleza? A partir disso é só replicar isso para o restante dos pavimentos, tá? Nesse caso o térreo só vai ter uma repetição, então no pavimento tipo 1 vai ser a planta diferente, e para que vocês não precisem fazer isso, repetir isso para todos os pavimentos, por exemplo, aqui vai repetir tudo, então vocês só precisam fazer uma vez aqui no tipo 1 e fazer esse comando que eu vou mostrar aqui agora, né? Que eu vou copiar do térreo, mas na verdade vocês vão copiar aí do pavimento tipo 1, né? Que ó, você vem aqui nessa janela externa do projeto, clica com o botão direito no pavimento que você quer copiar os dados, vai em copiar croquis, e ó, ele tem a opção de origem do croquis que você vai copiar. O croquis é o desenho que a gente inseriu, então aqui eu vou copiar do térreo, porque é onde tem planta já, onde eu inseri o desenho, fiz todas aquelas configurações, né? Tem que fazer aquela configuração antes de copiar, e agora eu vou selecionar os pavimentos para onde eu quero copiar. Então eu vou copiar para todos os tipos ali, tipo 1 até o 6. Aqui você seleciona o que exatamente você quer copiar. Ele separa aqui ó, em colunas, que são as colunas hidráulicas, elementos visíveis na planta, tá? Então se você desligou algum layer, alguma coisa, ele vai copiar só o que está ligado. E aqui todos os elementos, inclusive detalhes. Detalhes são os detalhes isométricos que a gente vai criar depois. Então o ideal é sempre usar todos os elementos aqui. Em casos específicos, que você quiser copiar só uma porção, alguma coisa específica, só as colunas, por exemplo, a gente vai usar esses outros aqui. E aqui os projetos que você quer copiar. O arquitetônico é o desenho que você inseriu, então você quer copiar ele. O hidráulico, sanitário, incêndio de gás, vão ser os projetos dos sistemas que a gente inserir lá. Então se tiver tubulação hidráulica, tubulação sanitária, tubulação de incêndio de gás, ele vai copiar isso também, você pode copiar eles separadamente. Tá, então vou deixar ligado o arquitetônico aqui, todos os elementos, inclusive detalhes. Dá um OK, ele já copiou para todos os pavimentos, com a escala convertida e com a origem definida no mesmo ponto. Então, para o pavimento tipo, por exemplo, é o formato ideal, porque daí você garante que a origem de todos vai estar no mesmo lugar, tá? E que a escala de todos já está convertida para a medida correta. Para conferir, ó, depois que você converteu a escala, tem essa opção aqui de medir, essa reguinha. Só clicar ali ó, em um ponto, em um outro ponto, que você sabe quanto tem que ter. Ele aparece aqui a distância, dx 15 centímetros. Tá? Vale lembrar, de novo, que a unidade de medida padrão de trabalho no Hydrus é em centímetros. Tá? Então tudo que a gente for desenhar, tudo que for fazer aqui, a gente trabalha com centímetros. Tá? Então é isso, o projeto está lançado, é só repetir para os pavimentos. E nos próximos vídeos eu mostro como lançar a tubulação e todos os outros componentes. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou!